me pronunciei anteriormente, eu estou concluindo pelo indeferimento da remoção pelas razões constantes no voto e que já discutimos na sessão anterior. Pois não. Embora na sessão passada nós já tenhamos um voto divergente, que foi vencedor, eu vou colher os votos nessa sessão, porque a composição da sessão de hoje está bem diferente da sessão passada. Desembargadora Hilma? Eu estou de acordo. Com a senhora relatora. Desembargadora Nélia? Eu acompanho a relatora. Desembargador Nazar? De acordo. Desembargadora Sônia Franzini? Senhora presidente, o meu voto é o mesmo voto da sessão passada, que eu fiquei relatora, que eu incorporei o voto da desembargadora Marinês e do desembargador José Rúfalo, e eu estou divergindo, eu estou concedendo da mesma forma e pelas mesmas razões. Autorizando a remoção, portanto, né? Isso, é. Desembargador Sérgio Binic? De acordo com a relatora, senhora presidente. Desembargador Godoy? Senhora presidente, com a devida vênia, ouso divergir da eminente relatora por entender que parece-me contraditório nós alegarmos uma insuficiência do nosso quadro, alcançando, como vimos alcançando, recordes sobre recordes na produtividade do tribunal. Então, me parece que essa deficiência do quadro não é capaz de tornar impossível ou difícil ou problemática a esse tribunal a sua função jurisdicional e de distribuir a jurisdição a tempo e modo. Então, por esta razão e considerando todos os argumentos que praticamente todos os candidatos à remoção apresentam, como principalmente uma das regras contidas no edital de seu concurso que prevê o direito à remoção, claro que subordinado ao interesse público, eu não vejo em que o interesse público aqui concretamente se satisfaz com a negativa da remoção. Eu ouso, portanto, divergir de Sua Excelência e voto pela concessão da remoção. Pois não. Desembargador Odete? Com a relatora. Relator. Desembargador Fernando Sampaio? Relator. Desembargador Marinês Moura? Pelas mesmas razões já declinadas na sessão anterior, a despeito de normalmente acompanhar a senhora relatora, nesse caso específico, considerando as circunstâncias especiais, eu defiro a remoção. Pois não. Desembargadora Tânia? Com a relatora. Desembargadora Rosa Maria Zúcaro? Com a relatora. Desembargadora Maria Ângela? Com a relatora. Desembargador Luiz Edgar? Presidente, eu voto com a relatora porque a remoção já foi deferida no processo anterior. Perdão, mas esse é um outro processo de remoção. Mas esse é um outro pedido de remoção. É outro pedido para outra vaga. Mas meu entendimento é assim: se alguém já pediu a remoção e obteve a autorização do tribunal para se remover, ela não pode se remover de novo, ainda que seja para outra vaga. Talvez uma questão administrativa para resolver essa questão é que nós autorizamos, mas o outro tribunal ainda não. Ah, entendi. Então, mas, de qualquer maneira, eu voto com a relatora. Pois não, pois não. Desembargadora Yara Ramírez? Eu defiro a remoção. Tá? Defere a remoção, portanto, com a divergência, né? Desembargador Wilson Fernandes? Com a relatora. Desembargador Vidigal? Senhor presidente, tendo em vista a enorme defasagem de magistrado aqui, Perdão? O enorme déficit de magistrado, do quadro é. magistrado, o interesse público é com a relatora. Relator. Desembargador Norberto? Com a relatora. Desembargador Eduardo de Azevedo Silva? Relatora. Desembargador Fogaça? Com a relatora. Desembargador Rafael? Senhora presidente, esse assunto eu preciso justificar um pouquinho o meu voto, porque é um assunto em que eu sempre voto com indeferimento, normalmente tenho votado com indeferimento e, em raras hipóteses, pelo deferimento. E esse caso me parece que é hipótese para alguma concessão. Os direitos dos portadores de doenças graves, deficiências, ainda não são suficientemente atendidos e regulamentados.
nem todos os direitos a essas pessoas necessitadas ainda o Estado conseguiu promover uma normatização apta a uma ampla inclusão social. Essa juíza demonstrou e comprovou que tem um filho com 22 anos, portador de paralisia cerebral, não mastiga, problemas respiratórios, uso de fraldas, etc. É uma situação extremamente grave e, a meu ver, comporta o deferimento da remoção como uma exceção dos casos em que eu tenho proferido o voto. Pois não. Desembargador Trigueiros. Senhor presidente, dentro dessa perspectiva colocada pela divergência e pelo doutor Rafael, eu entendo que não realiza nenhum ideal de justiça manter uma mãe separada de um filho que é portador de paralisia cerebral. Quer dizer, qualquer razão de ordem administrativa sucumbe diante da realidade desse fato. Daqui a algum tempo nós teremos essa juíza padecendo de doenças emocionais e vamos estar julgando aqui eventual punição porque ela vai baixar a produção dividida que está entre manter o seu trabalho diário, né, e o apelo que sente no coração diariamente de um filho que está nessa situação. Só quem é pai ou mãe e tal, né, ou avô, pode imaginar uma situação dessa. É evidente que as necessidades desse filho vão se projetar cada vez mais, né, pela perspectiva de uma vida mais encurtada, e a necessidade nossa transcende a necessidade de material humano nesse tribunal. Ela não pode ser colocada como tótem. Né? É evidente que nós temos que trabalhar com as exceções para casos excepcionais. Esse é um deles. Então eu voto com a divergência. Pois não. Desembargador Valdir Florindo. Eu voto pelo deferimento da remoção. Perdão? Defiro a Defere. remoção. Portanto, com a divergência, né? Sim. Acompanhando a Exatamente. divergência. Pois não. Desembargador Ruvirso. Voto com a relatora. Desembargadora Sônia Aparecida Gindro. Relatora. Desembargador Sérgio Junqueira. Senhora presidente, em sessão passada já me manifestei pelo deferimento da permuta, tendo em vista as condições excepcionais do caso. Então, eu voto com a divergência. Desembargadora Cândida. Eu voto com a divergência, senhora presidente, eu defiro. Desembargadora Jane. Com a relatora. Desembargador José Rúfulo. Com a divergência da doutora Maria Inês e as razões que já apresentei no processo julgado anteriormente. Desembargadora Ivani. Eu defiro a remoção. Desembargadora Pettinati. Com a divergência. Desembargadora Ivete. Também defiro a remoção, senhora presidente. Pela remoção. Desembargadora Silvia Almeida Prado. Pela remoção, senhora presidente. Desembargador Sérgio Pinto Martins. Com a relatora. Desembargador Marta. Desembargador Davi. Com a divergência. Desembargadora Maria da Conceição Batista. Com divergência. Desembargadora Sônia Maria Foster do Amaral. Com a relatora. Desembargadora Rita. Com a divergência. Desembargador Pedro Carlos Garcia. Divergência. Desembargadora Rosa Maria Vila. Excepcionalmente, tendo em vista as peculiaridades do caso, com a divergência. Desembargador Jomar. Com a divergência. Desembargadora Magda. Com a divergência. Desembargadora Maria de Lourdes Antônio. Divergência. Desembargador Oliver Malhadas. Até a penúltima sessão, sempre votei favoravelmente a qualquer remoção. Depois que regulamentamos o Instituto, coerentemente eu voto com a relatora. Com a relatora. Desembargadora Doris. Com a relatora. Desembargadora Vilma Hernandes. Com a divergência. Divergência. Desembargadora Leila. Com a divergência. Desembargador Sérgio Roberto. Com a divergência. Desembargadora Maria Inês. Divergência. Desembargador Paulo Mota. Com a divergência. Desembargadora Lilian Gonçalves. Com a divergência. Desembargador Manuel Ariano. Com a divergência. Desembargadora Cíntia. Com a relatora. Desembargador Roberto Barros. Com a divergência. Desembargador Jonas. Nesse caso, eu voto com a divergência e defiro a remoção. Desembargadora Bianca. Com a divergência, senhora presidente. Desembargadora Adalberto. Senhora presidente, só queria fundamentar brevemente. Pois não. Eu penso que a resolução administrativa número 2 de 2003, que estabelece os critérios objetivos para a remoção, tem aplicação imediata e geral. Nesse caso, eu vou votar sim com a divergência, porque o pedido de remoção foi iniciado antes da publicação da resolução.
mas estou acenando aqui que em casos futuros, até com essa fundamentação, votarei com a relatoria. Nesse caso, com a divergência. Com a divergência. Desembargador Benedito Valentini. Com a divergência. Desembargadora Maria Isabel Cuevas. Com a divergência. Desembargador Sidney. Acompanha a divergência. Desembargador Ricardo. Divergência. Desembargadora Rosana. Divergência. Desembargadora Regina Duarte. Com a divergência. E desembargadora Kyong Meli. Com a divergência. Pois não. Vamos à Senhor contagem. Presidente, senhor Presidente, Pois não, doutor. levando em consideração as peculiaridades do cargo e a fundamentação eloquente dos juízes Pugliese e Trigueiros, eu altero meu voto para acompanhar a divergência. A divergência, pois não. Senhora Presidente, por favor... Doutor Norberto? Eu altero meu voto para acompanhar a divergência. Acompanha também, pois não. Vou ficar capitulado e vou votar com a divergência. Ok. Só nesse caso. Claro, claro. Doutor Fogaça. Alguém mais? Vamos à contagem dos votos. Desembargadores votaram pela remoção e 21 pelo indeferimento dela, de forma que, por grande maioria, foi vencida a tese da divergência, ficando designada a ilustre desembargadora Sônia Maria Prince Franzini. Declaro encerrada a sessão plenária administrativa e, de imediato, abro a sessão plenária judicial e determino a senhora secretária que faça o pregão do primeiro e único processo de pauta. Processo TRT São Paulo 47.6178 de 2012, arguição de inconstitucionalidade. Relatora, excelentíssima senhora desembargadora Sônia Aparecida Gindro. Revisora, excelentíssima senhora desembargadora Cândida Alves Leão. Arguente, a União, Fazenda Nacional. Matéria, inconstitucionalidade do disposto no parágrafo 1º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 1569, de 77, também quanto à execução de multa administrativa aplicada por órgão de fiscalização do trabalho. Está inscrita para sustentação oral a doutora Marina Miura Pricoli. Pois não? Me dei por impedido, tratando-se de único processo, peço licença para me retirar. Com certeza. Doutora, vai fazer uso da tribuna? Dispensada a leitura do relatório, doutora, com a palavra. Boa tarde, excelentíssimos desembargadores, ilustríssimo membro do Ministério Público e nobres colegas. A 17ª turma, ao reconhecer de ofício a prescrição de crédito relativo... Vossa Senhoria, por gentileza, poderia falar um pouco mais próxima do microfone? Muito obrigada.
Como a 17ª turma, ao reconhecer de ofício a prescrição de crédito relativo à multa administrativa, houve por bem remeter os autos a esse plenário para que se pronuncie com relação à constitucionalidade do parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei 1569. O entendimento da turma é que a súmula vinculante número 8 deve ser aplicada também nos casos de prescrição para a cobrança de multa administrativa. Eu peço licença para a leitura do enunciado da súmula. São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei nº 1569 de 77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212 de 91, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário. O que está em questão no presente caso é a constitucionalidade do parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei 1569, que prevê a suspensão do prazo prescricional nos casos em que o ministro da Fazenda determinar a não inscrição ou sustação da cobrança de débitos de comprovada inexequibilidade e baixo valor. E é claro nesse ponto que o preceito legal se aplicava a todos os débitos passíveis de inscrição em dívida ativa. E nesse ponto, cabe uma distinção que é feita pelo artigo 39 da Lei 4.320. Esse dispositivo determina que são passíveis de inscrição em dívida ativa tanto débitos tributários, como, por exemplo, débitos de imposto de renda ou de contribuição social, como também aqueles débitos não tributários, como são os casos das multas administrativas, que é o caso dos presentes autos. A declaração de inconstitucionalidade do dispositivo pelo STF restringiu-se a sua aplicação com relação aos créditos tributários e não a todos os débitos passíveis de inscrição em dívida ativa. E o motivo é claro, já que com relação aos créditos dessa natureza, o artigo 146, inciso 3, a linha B da Constituição Federal, determina que as novas normas gerais de direito tributário devem ser veiculadas por meio de lei complementar. Dessa forma, tendo em vista que o Decreto-Lei 1569 tem status de lei ordinária, ele não poderia veicular uma causa de suspensão da prescrição do crédito tributário. E nesse ponto, ele foi declarado inconstitucional. Porém, essa inconstitucionalidade não pode ser estendida aos créditos não tributários, porque nesses casos não existe qualquer previsão constitucional que determine a reserva de lei complementar. Dessa forma, não há qualquer irregularidade em se prever a suspensão da prescrição através de norma com status de lei ordinária. E aqui é muito importante mencionar que essa celeuma com relação à aplicação ou não da súmula vinculante, ela foi debatida quando da aprovação do enunciado da súmula, quando o Procurador-Geral Adjunto da Fazenda Nacional questionou expressamente se essa redação da súmula vinculante número 8 não poderia dar ensejo a uma interpretação equivocada de que também estariam abarcados os créditos não tributários, como o caso da multa administrativa. E a resposta do então ministro do STF, Menezes de Direita, a esse questionamento foi a seguinte: não há esse risco, porque na parte final nós explicitamos concretamente que estão alcançados na inconstitucionalidade apenas os créditos de natureza tributária, que quer dizer que os demais não estão incluídos. Ou seja, excelências, o que ocorreu foi a chamada declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto. O STF declarou inconstitucional o parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei 1569, tão somente com relação à sua aplicação aos créditos de natureza tributária. Dessa forma, afastar a aplicação, no caso das multas administrativas, acarreta a inobservância da própria súmula vinculante e afronta o artigo 103A da Constituição Federal. Isso porque não existe qualquer impedimento legal ou constitucional para que a suspensão da prescrição do crédito não tributário seja disciplinada em norma com status de lei ordinária, como é o caso do Decreto-Lei. E dessa forma, a Fazenda Nacional
que deve observar o princípio da legalidade, deve cumprir esse preceito legal. Por fim, mas não menos importante, deve ser levado em consideração o caráter social da multa aqui cobrada. Essas multas são aplicadas pelos órgãos de fiscalização do trabalho pelo descumprimento da legislação trabalhista por parte dos empregadores. E é aplicada muitas vezes em virtude de prática de ilícitos de especial gravidade, como o trabalho infantil e trabalho escravo. A função dessa multa é penalizar e provocar o cumprimento das normas trabalhistas. Mas como possuem valor reduzido, muitas vezes há necessidade de se juntar várias cobranças para o ajuizamento da execução fiscal, o que pode demorar mais de 5 anos. A não aplicação do dispositivo acaba por incentivar o descumprimento periódico das normas trabalhistas e privilegiar o infrator contumaz. Em última análise, acaba por extinguir um importante instrumento de concretização das garantias constitucionais dos trabalhadores previstos nos artigos 5º e 7º da Constituição Federal. E por todos esses motivos, a Fazenda requer e espera seja declarado constitucional o parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei 1569. Obrigada. Eu que agradeço. Com a palavra, a ilustre relatora, desembargadora Sônia Aparecida Gindro. Pois não, senhora presidente. Neste caso, a ação foi autuada como arguição de inconstitucionalidade, mas, na verdade, não era bem essa a intenção da remessa. Por essa razão, eu não estou conhecendo da arguição de inconstitucionalidade. E explico por quê. Eu fiz o voto é extenso e complexo, complicado, no meu entendimento. Por essa razão, eu fiz um resumo didático, que eu vou mencionar agora. Então, neste caso, a União ajuizou uma ação de execução de dívida ativa. Visava cobrar da empresa multas administrativas aplicadas pela fiscalização do trabalho. A União informou nos autos ter a empresa falido, e essa falência ocorreu enquanto vigorava a Lei 7.661 de 45, cujo artigo 23, parágrafo único, inciso 3, dispõe que na falência não podem ser reclamadas penas pecuniárias por infração de leis penais e administrativas, pedindo, por isso, à União que a execução se voltasse contra os sócios da empresa falida. A vara, então, extinguiu o feito sem apreciar o mérito, com base nesse dispositivo de lei, o artigo 23, parágrafo único, inciso 3, e também porque entendeu que não se pode executar os sócios mediante a desconsideração da personalidade jurídica, considerando que o crédito não era trabalhista, ou seja, não se tratava de crédito privilegiado. A partir de então, a União agravou de petição e a 17ª turma deste tribunal, de ofício, decretou a prescrição, dizendo que a ação havia sido ajuizada 5 anos depois do vencimento da dívida das multas. A União, então, embargou de declaração e, através dos embargos, invocou o Decreto-Lei 1569/77, artigo 5º, parágrafo único, que previa a suspensão da prescrição para esses casos e que o acórdão estaria omisso a respeito dessa legislação. Decidindo esses embargos, a 17ª turma entendeu não haver omissões e que a matéria estaria preclusa, pois a União não havia alegado nenhuma causa suspensiva da prescrição antes, não podendo, então, naquele momento, alegar isto, argumentando que, além do mais, a súmula vinculante 8 do Supremo Tribunal Federal já havia declarado o parágrafo único do referido artigo 5º invocado como inconstitucional, não se podendo, por isso, falar em suspensão da prescrição, e que essa declaração do Supremo abrangia todos os créditos tributários que pudessem ser inscritos como dívida ativa da União, dentre os quais estariam as multas administrativas aplicadas à referida empresa. Em resumo, o acórdão interpretou a súmula 8 do Supremo no sentido de que a suspensão da prescrição
não poderia ser considerada, porquanto declarado inconstitucional o dispositivo que previa essa suspensão. Assim mesmo, esse acórdão determinou o encaminhamento do processo ao pleno, muito embora já tenha interpretado a súmula dessa forma. Encaminhou o processo ao pleno para que o pleno se pronunciasse a respeito da inconstitucionalidade do disposto no referido parágrafo único, pedindo que o pleno dissesse se abarcava multas administrativas também, ou se abarcava somente créditos tributários típicos. Entendo não ser o caso, então, de remessa dos autos ao pleno para interpretação da súmula vinculante 8, razão pela qual não conheço da arguição de inconstitucionalidade. E isto porque, com base em 3 pontos importantes, só é possível remeter o processo ao pleno para análise de arguição de inconstitucionalidade, conforme o artigo 481 caput do CPC. Isso não ocorreu no presente caso. A inconstitucionalidade do dispositivo em questão já foi declarada pelo Supremo, pelo que não se deve remeter o processo ao pleno na forma desse mesmo 481 do CPC, parágrafo único. E também porque a interpretação que o acórdão deu à súmula 8 foi no sentido de que abarcava a matéria dos autos, que é multa administrativa aplicada pela fiscalização do trabalho. Então, são os meus fundamentos em resumo para não conhecer da arguição. Pois não. Como vota a revisora desembargadora Cândida? Acompanho integralmente, senhora presidente. Pois não. Desembargadora Jane? Também acompanho integralmente, senhora presidente. Desembargador José Rúfulo? Desembargador Ivani? Desembargadora Petinati? Acompanho. Desembargadora Ivete? Acompanho, senhora presidente. Desembargador Sérgio Pinto? Acompanho. Sérgio Pinto Martins, perdão. Acompanho. Desembargadora Marta? Desembargador Davi? Acompanho. Desembargadora Maria da Conceição? Também acompanho. Desembargadora Sônia Maria Fóssil do Amaral? Acompanho. Desembargador Pedro Garcia? Acompanho. Desembargador Jomar? Desembargadora Magda? Desembargadora Maria de Lourdes Antônio? Senhor presidente, eu só queria fazer um esclarecimento. Embora eu componha a 17ª turma, eu não participei do julgamento que está relacionado nesse voto, portanto, eu não tenho impedimento para votar e acompanho a relatora. Pois não. Desembargadora Olivia Malhadas? Acompanho. Desembargadora Doris? Desembargadora Vilma Hernandes? Acompanho. Desembargadora Leila? Sérgio Roberto? Acompanho. Desembargadora Marinês Ressoriano? Acompanho. Desembargador Paulo Mota? Acompanho. Desembargadora Lilian Gonçalves? Acompanho. Desembargador Manuel Ariano? Acompanho. Desembargadora Cíntia? Acompanho. Desembargador Roberto Barros? Acompanho. Desembargador Jonas? Acompanho. Desembargadora Bianca Bastos? Eu acompanho. Desembargadora Adalberto? Acompanho. Desembargador Benedito Valentino? Acompanho. Desembargador Sidney? Acompanho. Desembargador Ricardo Berta Ludovic? Acompanho. Desembargadora Rosana? Acompanho. Desembargadora Regina Duarte? Acompanho. Desembargadora Kiyomi Mili? Acompanho. Desembargadora Silvia? Desembargadora Hilma? Acompanho. Desembargadora Nélia? Acompanho. Desembargador Nazar? De acordo. Desembargadora Sônia Franzini? Acompanho. Desembargador Sérgio Vinick? De acordo, senhor presidente. Desembargador Godoy? Com a relatora. Desembargador Odete? Acompanho. Desembargador Fernando Sampaio? Desembargadora Marinês Moura? Desembargadora Tânia? Acompanho. Desembargadora Rosa Maria Zúcaro? Acompanho. Desembargadora Mariângela? Acompanho. Desembargador Luiz Edgar? Desembargador Wilson? Acompanho. Desembargador Vidigal? Desembargador Norberto? Acompanho. Desembargador Eduardo? Acompanho também. Desembargador Fogaça? Acompanho. Desembargador Rafael? Com a relatora. Desembargador Trigueiros? Acompanho. Desembargador Claudio Florindo? Acompanho. Desembargador Rovirso? Acompanho. Desembargadora... Não, terminado. De forma que é unânime, né? Por favor, uma conclusão. O processo não foi conhecido nos termos do voto da excelentíssima senhora desembargadora relatora, impedido o excelentíssimo desembargador Sérgio Junqueira. Decisão unânime.
Declaro encerrada a sessão plenária deste Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Agradeço a presença de todos. Faremos um breve intervalo de 5 minutos para dar prosseguimento ao órgão especial.